é o equilíbrio que um cristão deveria manter na área do esporte? Na Bíblia temos uma referência muito grande de Paulo falando para o Timóteo. Timóteo era um jovem, e como todo jovem, ele estava muito influenciado na época pela cultura dos gregos. Como todos nós sabemos, os gregos eram grandes esportistas. Eles tinham jogos para os quais se preparavam muito fisicamente. Tinham duas cidades que eram as mais importantes: Esparta, de onde sai também o filme, né, de Os Espartanos, que desde que eram crianças eles se preparavam fortemente para a guerra. E tinha a cidade de Atenas, onde os atenienses eram como que pessoas que procuravam o equilíbrio entre o físico e o intelectual, o espiritual. Timóteo foi grandemente influenciado por isso. Ele era um pastor, um líder na cidade de Éfeso. Foi aí onde Paulo o deixou. E ele, como líder, em esta cidade, que foi grandemente influenciada pelos gregos, ele se sentia exposto, sim, a esse tipo de cultura. O pai de Timóteo também era grego. Então, ele, como jovem, e pela cultura no meio da qual ele vivia, ele estava muito exposto a este tipo de coisas. Só que aqui vem um detalhe, meu amigo. Temos três referências de versos nos quais Paulo fala sobre esta área do esporte. As duas primeiras são em 1 Coríntios, onde ele diz e fala, inspirando-se justamente neste contexto de Éfeso, ele diz: todo aquele que luta como um atleta não é coroado se não luta legitimamente, se não luta honestamente. Aqui ele não está motivando ninguém a que vai para corridas ou competições. Ele está fazendo um paralelo, está fazendo uma comparação entre a vida espiritual e o que ele estava vendo nesse tempo, nessa cultura. Ele diz que nossa vida espiritual, nossa carreira na vida cristã, deveríamos nós levar, assim como um atleta se esforça e luta por chegar nos primeiros lugares. Está nos motivando a levar uma vida cristã da melhor forma. A segunda referência diz que aqueles que correm no estádio, correm, mas só um vai levar o prêmio. Outra vez, em 1 Coríntios, ele motiva e faz um paralelo. Aí não está motivando ninguém a correr. Ele diz que na vida cristã, muitos saem. E como algum disse por aí, né? Saída de cavalo, parada de burro. É porque ele está fazendo uma ilustração. Muitos saem nas carreiras, nas corridas, a toda velocidade. Mas lá para frente, ao se sentir cansados por sair tão depressa, tão rápido, simplesmente param ou até abandonam a carreira. Ele está fazendo esta comparação para que nós, na vida cristã, façamos as coisas continuamente, com disciplina, para conseguir não só chegar, o mais importante é terminar, mas terminar bem a carreira. Esforçar-nos, assim como os esportistas dentro de uma corrida, uma carreira se esforçam, mesmo nós fazer. O verso que mais fala sobre o exercício corporal diretamente está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 8. Deixa eu te ler esse verso. Diz: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Porque tem promessa, diz, para a vida presente e da futura. Meu amigo, aqui está o meolho do assunto. É aqui onde está a essência de tudo. Não há outro verso na Bíblia onde se fale tão diretamente sobre o exercício físico, sobre a área esportiva a qual nós podemos nos esforçar. Você deve refletir nisso aqui. Ele está deixando muito claro que o exercício corporal para pouco aproveita. Não está dizendo que não serve para nada. No grego, a palavra opemelis significa que é pouco beneficioso, proveitoso, pouco útil. É isso que ele está dizendo. É pouco útil. Existe um verso na Bíblia em el que diz que nós somos templo do Espírito Santo. E porque somos templo, devemos manter-nos bem.
Mas, que é o que acontece, meu amigo? Existe dentro de nossa cultura também um exagero pelas coisas esportivas. Você tem que medir sempre seu tempo. Quanto de seu tempo você está dedicando não só a se exercitar e a praticar algum tipo de esporte, mas na vida prática, tudo o que você faz com relação ao esporte é o que você está investindo, em verdade, nessa área de sua vida. E, em geral, podemos chegar a perder o equilíbrio. A vida cristã não é só esporte e não é a metade de nosso tempo o esporte. Não importa se você estuda uma carreira como educação física, que está de moda em alta, né? Muitos estudam isso, mas nem mesmo eles se mantêm fazendo exercício 8 horas, as 8 horas de aula que eles possam dar, mas já estão focados em o corpo, que é algo que se vai perder, diz a Bíblia, é algo que vai perecer, que não vai transcender. Já eles estão sim focados em coisas materiais. Então, isso sempre puxa a coisas terrenais. Isso sempre tira o equilíbrio de tua vida e de qual deveriam ser as prioridades. Hoje, muitos homens se refugiam no esporte e no trabalho. São coisas muito boas, mas muitos homens se refugiam em este tipo de coisas. Estão até viciados em este tipo de coisas, como o esporte e trabalho, que são coisas muito boas, mas ao dar tanta importância, se perde o equilíbrio e pode chegar até idolatria. A Bíblia nos manda, meu amigo, a manter prioridades. E dentro de nossas prioridades, no primeiro lugar está Cristo, por encima de nossa família e de qualquer outra coisa, por encima de nós mesmos, está Cristo. O segundo é nossa família. O terceiro, meu amigo, são todos nossos amigos, irmãos da igreja, inclusive, né? Mas olha só onde está o ordem, muitas vezes, de nossas prioridades. Onde está teu coração? Estás levando a tua vida e teu tempo, porque tempo é igual a vida. Estás levando teu tempo equilibrado, dedicando teu tempo em ordem em cada uma destas prioridades? Ou possivelmente está de cabeça? Possivelmente estás dedicando muito tempo a coisas que não vai transcender. Estamos vivendo numa cultura na qual estamos expostos a pessoas que muitas vezes dizem ser cristãs, mas que, na verdade, han perdido totalmente o equilíbrio. E uma das evidências é que eles mostram aquilo no qual estão investindo muito de seu tempo. Mostram seus corpos todo o tempo. Por quê? Porque é aí onde está seu foco. É aí onde está seu dinheiro, seu talento, sua prioridade. A Bíblia nos chama uma vez mais. Não é errado, meu amigo. Eu gosto de fazer esporte e eu faço esporte todo dia. Mas se eu tenho que levar a um cálculo matemático em tempo de este versículo, pouco significa possivelmente o 5% de 24 horas. Isso significa que possivelmente tenha que fazer exercício uma hora e pouco. E eu acho que isso seria o justo. Dedicar diariamente uma hora a fazer exercício, eu acho que vai te ajudar a manter um corpo físico muito bom para conseguir te mexer. O outro extremo, ao qual chegaram muitos, e na Grécia também existiam os extremistas, é que eles simplesmente deixavam de fazer todo tipo de exercício porque menosprezavam a carne. Muitos cristãos até hoje menosprezam a carne, achando que porque é carne e é físico, é algo que é do diabo, inclusive. Então, muitos não podem pensar dessa forma, mas vivem segundo essa filosofia, porque não cuidam para nada seus corpos. A Bíblia não chama, meu amigo, o fato de ser gordo, obeso, de enfermidade. A Bíblia chama isso de pecado. É uma intemperança, é um desequilíbrio. E, obviamente, isso tem consequências espirituais e também físicas. Estar nesse estado vai trazer muitos problemas de saúde para as pessoas. Então, manter esse equilíbrio, procurar nos esforçar, sim, nessa área, e sempre que seja possível, meu amigo, não perder a cabeça por
priorizar coisas que a verdade, no final, simplesmente não vai transcender.